Oi, olha eu por aqui de novo. Esse é o Diário Mulher 21. Estou aqui para conversar, estou a fim de conversar hoje com você. Bora refletir sobre algumas coisas? Pois é, vídeo passado eu falei de coisas que eu vi, sentimentos que eu tive em uma comunidade que eu já morei lá perto, né? Já tive um negócio lá perto. E aí eu vi muita gente que eu já conhecia, vi uma comadre, eu já fui madrinha de um garoto, ensino médio, fui madrinha dele, a gente era da mesma igreja e tal. Revi a mãe deste menino, hoje ele é casado, tem 3 filhos, e aí soube que vivia numa tensão muito grande. Outras pessoas perto de mim, familiares também, que cresceram. Olha só, eu percebendo que estou ficando mais experiente que alguns, né? E que também não vivem bem, porque, você vê, eu nem presencio muita coisa, mas fico sabendo, de vez em quando tem alguns relatos da própria pessoa, ou de pessoas da família, e sempre que eu estou presente também eu vejo muita briga. Então eu fico assim me perguntando, né, assim, como as pessoas estão vivendo perto de você, dentro da sua família, com seus parentes, como é? Você também presencia brigas assim eternas, né? Falta de paciência, intolerância. Daí eu fico me perguntando, assim, a gente consegue ser tão educados nós conseguimos ser tão educados com pessoas que a gente não conhece, e as pessoas dentro da nossa casa, nossa família, a gente não consegue. Por que isso acontece? Porque a gente é muito autêntico com essas pessoas? Ou será porque a gente já está assim no limite, sobrecarregado de tanta coisa, obrigações até com essas pessoas que nos sobrecarregam? Então eu fico pensando que existem muitos motivos para que isso aconteça, né? E eu acho importante refletir sobre as escolhas que a gente fez na vida que nos levaram a estar dessa maneira, estressados, intolerantes. Será que nós estamos levando uma vida que a gente não queria? E é claro, quando se trata de obrigações como pagar os boletos, né, nós que somos pessoas decentes, a gente precisa trabalhar, e isso já envolve muito estresse. Então não tem coisa que não tem o que fazer, a gente precisa fazer. Mas no que tange a nossa vida íntima, será que a gente está se apropriando dela, da nossa vida, da nossa capacidade, nosso direito de ter escolhas? Será que estamos fazendo isso? Eu acredito que não, porque se as pessoas estão tão infelizes, estressadas, é porque elas não estão felizes com a própria vida. E aí eu fiquei perguntando, de certo modo, eu estou tranquila com a minha vida, eu não tenho isso dentro de casa, porque é algo que eu cultivo há muito tempo, ficar bem, porque a nossa casa é o nosso templo sagrado. Então, é fundamental que a gente tenha paz. E que se a gente não está tendo, a gente precisa buscar ter. E eu sei que é muito complicado, né? Porque a gente muitas vezes, próprio filho é alguém diferente de você, a própria mãe é alguém que você não se afiniza com eles, né? Então é muita coisa, né? Tem muita questão aí pra gente poder equilibrar. Não é fácil, não é simples. E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho, assim, do que me fez ter essa vida mais tranquila nesse aspecto, né? De não estar brigando, não ter essas pessoas que incomodam dentro da própria casa. Primeiro, a gente precisa planejar a nossa vida. Eu, na adolescência, eu observava o que tinha ao meu redor, como faço isso até hoje, estou até compartilhando aqui nesse vídeo essas observações. Então, é um hábito que eu adquiri para que eu aprendesse. Então, a gente, como dizem, tem 2 modos de aprender, né? Com os próprios erros e com o erro dos outros. É melhor que aprenda com o erro dos outros, porque a gente não sofre, né? Diminui esse sofrimento. Então, eu via tias, pessoas que não gostavam que o marido, por exemplo, fosse jogar futebol, e aí queriam impedir que ele fosse, ou achava que assim, quando ele casasse, ele ia mudar. Então, primeiro, ninguém tem o direito de querer que ninguém mude, né? A pessoa tem as escolhas dela. Eu pensava, como dizer assim, eu tenho que achar a tampa da minha panela.
eu não tenho que ficar tentando encaixar uma outra tampa. Eu sou a panela, né? Tem que achar a tampa da sua panela. Uma pessoa já pronta, uma pessoa que você se afinize. Claro que não vai ser tudo, mas no que é fundamental, visão de vida, comportamento, hábitos, precisa ser semelhante aos seus, porque senão vai dar problema. Não adianta a gente pensar que vai mudar, e ninguém nem tem o direito de querer que o outro mude. Então já começou por aí. Eu costumo dizer que eu não fui uma pessoa que acertei muito na vida, porém eu não errei. Aí deu tudo certo. E aí, pensando nisso, independente do que foi o nosso passado, porque assim, eu tive também algumas coisas indesejadas, mas não foi nada fixo, nada que eu tivesse as consequências pro resto da minha vida. Então tive alguns namoradinhos que não eram legais, mas alguma coisa me dizia que aquilo ali não ia dar liga. Então eu ouvia o meu bom senso, a minha sabedoria dentro do limite da minha idade, e isso fez com que eu não tomasse decisões ruins. E aí uma outra decisão que eu tomei foi de não ter filhos. Eita, que isso é polêmico, né? Pois é, eu não quis. Porque eu fui babá com 13 anos de idade, eu nunca me iludi em relação ao que é ser uma mãe. Eu soube o que era ser uma mãe em uma porcentagem pequena, mas soube. Então eu tive uma racionalidade quando pensava nisso. E até pouco tempo eu ainda me questionava, porque chega um tempo que é o limite, né? Quando a mulher chega numa idade ali, ela ou é agora ou nunca. E daí eu fiquei pensando, eu vou ter filho, só porque pode ser que eu não possa ter mais? Falei, isso não é um bom motivo para ter filho. Então, você, por medo ter filho, porque medo da solidão, alguém vai cuidar de você, é você que tem que cuidar de você, e não teu filho. Faz um pé de meia, busca ter saúde. Teu filho, mesmo que te ame, pode ser que ele mude e vá para outra cidade, não vai ter como ficar perto de você. E um ser humano já nascer com essa carga, com essa expectativa ou obrigação, não é justo com o filho. Então, cada um que tem que cuidar de si, né? Então, assim, essas obrigações que o filho já nasce, a gente nasce cercado dessa expectativa dos pais, nasce cercado de regras da sociedade, e isso faz com que a gente vá tomando decisões ao longo da vida que nem sempre elas se ligam com quem a gente é, com o que a gente quer. E aí a gente vai ficando infeliz e vive aquele inferno dentro de casa. Por quê? Porque aquele estilo de vida não te preenche. E aí esse é o meu questionamento, sabe? Eu fico vendo ao meu redor, voltando a falar das coisas do início dessa nossa conversa, pessoas que claramente não estão satisfeitas com a própria vida, com a estrutura que absorveram, que se deixaram levar e acabaram adotando. E aí fica todo mundo estressado, uma brigaiada uns com os outros. Caramba, por que a gente faz isso? Por que nós, como seres humanos, nos deixamos levar por uma cultura que já existia, por regras que são impostas pra gente, por necessidades de compra que a gente realmente não tem, mas que a gente é levado a pensar que tem. Aí tem que ter um carro de última geração, que superfaturado, né? Porque eles sempre são, o valor tem que ter, tem que ter, tem que ter, a gente tem que trabalhar para ter, e a gente tá perdendo a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa vida. Então, vale a pena? Não vale. Eu acho importante a gente pensar assim, se vale a pena reduzir um pouco essa qualidade de vida chamada, né? Porque que é qualidade de vida? Ter coisas, ter um conforto extremo? Ou qualidade de vida tá ligada a você ter paz, né? Ter harmonia dentro da sua família? Porque às vezes a sua família é ótima e por você trabalhar demais, ter responsabilidades demais, você fica estressado, não há ser humano que aguente. Então eu fico pensando sobre isso, sabe? Até venho falando sobre minimalismo, destralhei meu guarda-roupa, fiz bazar minha casa inteira, né? Vendi filtro, vendi coisas de cozinha, vasilha de plástico, eu tinha um monte. Pra quê? Se eu não uso, só porque chega no atacadão, ai, tá baratinho, isso pode ser útil pra tal coisa. Mesmo refletindo, eu estava sendo essa pessoa. Vendi um monte de vasilhinha de plástico, filtro e roupa e um monte de objetos. Minha casa tá ficando mais enxuta e minha cabeça mais leve.
E isso faz muito bem mesmo. E família, às vezes a gente precisa conviver, não tem o que fazer. Mas será que não dá pra gente ir mudando esse ambiente, começando por nós, levando reflexões para as pessoas que estão ao nosso redor? Nem sempre querem ouvir, mas se você usar a sabedoria e não se alterar, mesmo sendo difícil, a chance é bem maior dessa pessoa refletir. E é um trabalho de formiguinha, é aos pouquinhos mesmo, né? E também, se essas pessoas não te escutam, mas o que você pode mudar dentro de você para que você fique bem, mesmo o seu entorno não estando, né? E se programar para que a um médio prazo você consiga estar melhor, consiga mudar de emprego e ter um trabalho que você realmente queira, ou diminuir as suas tarefas para que você realmente tenha mais tempo para se programar para de repente ter uma renda extra, né, e saindo daquele trabalho que você não gosta. Enfim, alguma coisa pode ser feita. O que não pode ser feito é você se conformar com a infelicidade, né, com uma situação de caos mental que você possa estar vivendo. Eu sigo em paz, vivo em paz, resolvi sair de casa muito cedo, com 18 anos, e de lá pra cá eu venho fazendo escolhas, pensando sempre nisso, né, da maior justiça possível. Eu não aceito dentro da minha vida pessoal que pessoas me explorem. Então, se não for para somar, eu prefiro estar sozinha, antes só que mal acompanhada. Então, a gente não precisa ficar aguentando situações que nos fazem mal. Então, a gente precisa tentar dialogar sempre, vai tentando, se vê que não é possível, infeliz é que você não pode ficar. Aceitar injustiças é que não dá. Né? Então, como é que você estrutura a sua cabeça e sua vida para que você elimine essas coisas ruins que te fazem mal, que não te preenchem, né? que deixam a sua vida sem sentido? Então, não aceite isso não, tá bom? É devagar e sempre, mas é possível. A vida precisa ser satisfatória. Ela vai ser maravilhosa em todos os momentos? Claro que não. A vida é cheia de entraves, até que nos ajudam a crescer, a aprender, a nos desenvolver, mas ela pode ser satisfatória, ela pode ser bacana na maioria dos dias, ela pode ser significativa, e aí isso faz valer a pena. Isso é você quem constrói, não é outra pessoa, é responsabilidade sua, é um direito seu e você tem capacidade para isso. Tá bom? Então fica o convite aí para pensar sobre essas coisas e fica o convite para tomar atitude, tá? Não aceite injustiça, não aceite a infelicidade, corra atrás do que realmente te preenche.